Como vai? Tudo bem? Continuando o assunto algas, aula anterior nós introduzimos esses últimos seres que são representantes do reino protoquitista. E nessa aula encerraremos esse assunto. Que reino grande, né? A grande diversidade de seres que esse reino apresenta é incrível, né? Só algas é uma grande diversidade de algas. São vários tipos de algas. A aula anterior nós conversamos, eu foquei com você uma ideia de 7 principais grupos. E eu falei que eu estava resumindo. Então, 7 principais grupos. O que fizemos na aula anterior? Introduzi o assunto algas, mostrei principais características, e com certeza desse assunto a melhor parte realmente é a introdução de alga, principais características, importância econômica, importância ecológica, que nós já vimos e realmente você viu que é fácil, né? E eu dividi as algas em 7 grupos, tentando facilitar para você o conteúdo. E na primeira aula nós colocamos as 4 primeiras algas, que são unicelulares. Vamos recapitular? Algas unicelulares, que são microscópicas, que fazem parte do plâncton, é o fitoplâncton, são algas mais simples. Nós vimos as euglenófitas, euglenoфícias, vimos os dinoflagelados, que na verdade são as pirófitas, e eu dividi a crisofícia ou crisófita das diatomáceas. E eu comentei que há autores que não dividem, colocam crisofícia ou crisófita junto com a diatomácea. E eu separei porque didaticamente hoje aparece um pouco mais assim. Hoje nós veremos as últimas 3 algas, as algas multicelulares, com alguns detalhes mais importantes, que são algas mais complexas, algas macroscópicas e tipos de reprodução. Encerrando esse assunto, algas. Beleza? Vamos lá, só faltam 3 algas, são algas multicelulares, algas que encerram então o reino protoquitista, tá? Então, algas da videoaula anterior, nós vimos 4 algas que eram unicelulares. Nessa aula veremos as 3 últimas que são multicelulares. Porém, primeira, a clorófita ou clorofícia. Elas são multicelulares, mas há espécies unicelulares também. E essas algas clorofícias são as tão famosas algas verdes. A cor dessa alga vai de um verde para um verde acinzentado, para um verde acastanhado, um verde intenso. Isso é um pouco variável, devido a outros pigmentos que ela pode possuir. A aula anterior comentei com você que a clorofila é um pigmento que todas as algas vão possuir. Porém, outros pigmentos aparecem junto com a clorofila, que dão um aspecto de cor diferenciado. No caso da alga verde, que é a alga clorófita, essas algas, além da clorofila, têm outros pigmentos que vão variando a cor esverdeada que ela possui. Um verde mais intenso, um verde acastanhado, um verde acinzentado, mas a cor é verde. E essas algas também podem ser uni. Então, entenda, são algas macroscópicas, são algas muito comuns, com uma grande variedade de espécies, tem mais de 8.000 espécies de algas verdes aí. Só que algumas são unicelulares também. A maior parte delas você encontra na água, são algas aquáticas, na água salgada, na água doce, mas há espécies de ambiente terrestre, sim. Você encontra no barranco, você encontra em troncos de árvores, em florestas, até em cima da neve. Você pode encontrar em filmes isso, essa alga esverdeada em cima da neve, pode ser contexto também, tá? Ora, o que chama muita atenção nessa alga verde, para você que está prestando vestibular, seriam as associações que essas algas, aquela endossimbiose que ela realiza com outros seres vivos. A mais famosa em vestibular, a associação que essas algas fazem com fungos, tá? E veremos passo a passo. Isso é uma alga verde. A mais comum no Brasil é uma espécie chamada uva lactuca, popularmente chamada de alface do mar. Percebe que realmente parece uma plantação, né? Parece uma horta no fundo do oceano, no fundo marinho. Isso é muito bonito de ver, tá? E essa alga verde se associa com outros seres, exemplo, fungos. E ao se associar com fungos, realiza a formação de um ser que nós chamamos de líquens. Muito legal de ver. Provavelmente, você já passou próximo a uma árvore, aquela parte da árvore que não bate luz, tem uma coisa esbranquiçada, meio esverdeada ou amarelada, em cima do casco dessa árvore. Aquilo é um líquen. Nossa, adoro, acho muito legal. O líquen, se você lembrar, ele é o pioneiro de uma sucessão ecológica. Ele sobrevive em condições que outros seres não sobreviveriam. E esse é o fundamento de uma associação mutualística, né? O fundamento de uma relação onde ambos saem ganhando, onde ambos se beneficiam. O líquen seria o resultante da união de algas com fungos. Tá? E por que é vantajoso para os dois? A alga não sobreviveria nessa região, onde o fungo também não sobreviveria sozinho.
os dois juntamente formando líquens conseguem sobreviver. Porque a alga oferece matéria orgânica para o fungo. O fungo oferece condições, por exemplo, de umidade naquela região da casca da árvore para que a alga possa sobreviver. Então, para você ver que realmente é uma associação de ambos saem ganhando. Chama líquen, importantíssimo em vestibular, tá? Agora, além da associação que essas algas verdes fazem com líquens, as algas verdes também podem se associar com animais. Com animais. Esse tipo de alga é chamado de zooclorela. Não confunda com zooxantela, da aula anterior, lá dos dinoflagelados, tá? Aqui é zooclorela. A zooclorela é uma relação onde ambos saem ganhando também, uma relação de benefício para ambos, onde as algas verdes se associam principalmente com animais. O mais comum são os quinidários. Lembra de quinidário? Água-viva, os corais, as anêmonas do mar. O que a alga se associa chama hidra. É um ser chamado hidra verde, presente em água doce, muito simpáticazinha. O formato dela, não sei se você lembra disso, é um pólipo. Tem uns tentáculos para cima dela. E essa hidra, a cor esverdeada, que na verdade ela tem, essa hidra verde, se deve muito às algas verdes que estão associadas a elas. Chama zooclorela. Essa espécie de alga verde que está associada com as hidras, por exemplo, aí, que são animais, tá? Por que é vantajoso para os dois? Por que é uma endossimbiose? Por que ambos saem ganhando? A alga oferece matéria orgânica para a hidra e a hidra oferece abrigo, proteção para essa alga. Então, ambos saem ganhando, é uma endossimbiose. Perfeito? As algas clorófitas são muito comuns em vestibulares, são fáceis também. Cuidado com o termo alface do mar, muito legal de aparecer em provas de vestibular. Beleza? Rodophyceas. O termo rodo quer dizer vermelho, são algas vermelhas, são algas avermelhadas. Clorófitas, algas verdes. Rodófitas, algas vermelhas, algas avermelhadas. Por que a cor vermelha? Além da clorofila, tem outros pigmentos, como eu já citei essa aula e a aula anterior. Os dois principais é a ficoeritrina, eritro, quer dizer vermelho, e a ficocianina. Então, essa alga rodófita, que são algas vermelhas, elas têm clorofila, que é um pigmento comum de todas as algas, mas também tem outros pigmentos, como a ficocianina e a ficoeritrina, que acaba mascarando a cor esverdeada, que ela não apresenta essa cor esverdeada. A cor dela é vermelha, indo para o roxo escuro, até quase preta. Então, você vê isso em prova algumas questões, algumas figuras dessas algas, nem sempre é muito vermelha. Pode ser um arroxeado escuro, uma cor quase preta que essas algas apresentam aí. A grande maioria delas são multicelulares, mas ainda há espécies unicelulares. A grande maioria são multi, mas há espécies que são unicelulares, tá? A maioria de água salgada, há espécies de água doce, poucas mais tem. Há espécies terrestres também, grudadas em cascos de árvores, em troncos de árvores, mas a grande maioria é realmente de água salgada. O que chama a atenção nessa alga rodófita é esse carbonato de cálcio impregnado na parede dessas algas. Então, essa é a alga vermelha, muito bonita. Perceba quando você olha para ela tem um aspecto meio petrificado, é devido ao carbonato de cálcio. Vamos bater um papinho sobre isso. Essas algas vermelhas ou rodófitas, elas têm parede celular, como quase todas as algas. Você lembra na aula anterior que o Daltinho falou para você que nem toda alga tem parede celular? Nem toda alga tem. Lembra a principal que aparece em prova? A euglena. A euglena não tem parede. Aí lembra qual que é a vantagem disso? A euglena locomove por flagelo, um longo flagelo. A ausência da parede dá uma certa flexibilidade para a alguinha, que nada melhor, sem essa parede celular, porque a parede não dá sustentação para a alga. Então, essa euglena não tem. Já a rodófita tem. E essa parede da rodófita é impregnada de carbonato de cálcio, o que acaba petrificando essa alga. Ela se fixa com seus talos de forma petrificada. Olha, qual que é a vantagem disso, ecologicamente dizendo? Como essa alga é meio dura, mais petrificada, ela se associa, por exemplo, com corais. E ela absorve parte da energia das ondas. Isso protege os corais, protege os pólipos, que a partir daí tem uma condição favorável de sobrevivência. Porque essa onda poderia prejudicar o ambiente de sobrevivência desses pólipos que formam os corais. Então, essa rodófita petrificada, ela absorve parte da energia das ondas, criando um ambiente favorável de sobrevivência desses pólipos que vão formar os corais. Os corais, após serem formados, formam recifes que servirão também de hábitat para outros seres vivos. Em vestibular, quando eu vejo rodófita, o termo algas vermelhas, eu lembro muito de algas petrificadas. Elas são chamadas de coralíneas ou coralíferas. É a mesma coisa para a gente. Nem toda alga vermelha faz isso, tá? Então, essas algas vermelhas que
estão impregnadas na parede de carbonato de cálcio, são coralíferas ou coralíneas. Para nós é a mesma coisa, certo? Última alga, chegamos à última, feofícias ou feófitas. A alga feofícia ou feófita é um tipo de alga, essa é só multicelular, não há espécies unicelulares, elas são, é a última, viu? Elas são multicelulares e a cor dela vai de um bege claro ao marrom acastanhado, por isso o termo algas marrons ou algas pardas, é o nome dessa alga aí, tá? O pigmento dela lembra muito o pigmento da crisofícia, lembra de algas douradas? Aqui alga marrom, alga parda, vai do bege claro ao marrom acastanhado. O pigmento principal que dá cor para essas algas é também a fucoxantina, que dá essa cor meio amarronada que elas possuem. Todas marinhas, não tem espécie de água doce, não tem espécie terrestre, todas são de água salgada, tá? E o grande detalhe para elas variam de alguns milímetros a metros, como eu comentei com você na videoaula anterior. Elas podem chegar a ter 40, 50, 60 metros de altura. São gigantescas, e são muito diferenciadas. Quando você olha para elas, nós comentamos sobre isso, dá a impressão que ela tem caule, que ela tem folhas. Ela não tem. É que as partes dessa alga filamentosa são muito diferenciadas. Então dá a impressão que tem folhas, que tem caule, na verdade não tem, tá? São algas muito bonitas. Olha que lindo que seria ver essas algas, né? É uma floresta. Isso aqui são chamadas de kelps, muito comum na América do Norte. Na América do Norte, essas kelps formam verdadeiras florestas submersas. A kelps fica presa no fundo marinho e se levanta, né? Obviamente, você não vai ver isso aqui em ambiente terrestre, né? Eu falei que só de água salgada, inclusive. Como é que elas ficam flutuando? Elas têm bolsas de ar, bolsas de gás em sua estrutura, que permitem essa flutuação. Então, essas kelps, muito comum, kelps é comum da América do Norte. Mas em região tropical, por exemplo, Brasil, a espécie mais comum é do gênero sargaço. Elas ficam flutuando, ficam em suspensão. Elas são meio amarronadas também, chama sargaço. Comum de vestibular também, tá? Flutuam porque elas apresentam bolsa de ar ou bolsas de gases aí. Perfeito. Fechamos as 3 principais algas, fechamos nessa videoaula as 3 principais algas multicelulares. E aonde eu quero focar de novo com você? Vamos recapitular. São 7 algas. A primeira foi a euglena, euglenophícia, unicelular. A segunda foi o dinoflagelado, que são as pirrófitas. A terceira, diatomáceas. A quarta são as crisófitas ou crisofícias. Algas microscópicas, algas mais simples. Nessa aula, focamos algas multicelulares. Você pode perceber que foi fácil. E é muita coisa para falar. Como eu estou focando sempre com você, estou tentando fazer um compacto sangrando essas algas aí e deixando aquela parte que supostamente pode ser mais comum para você prestar vestibular, tá? Vamos à reprodução das algas. A reprodução é algo meio trash, é meio complicado. Pela diversidade das algas, tem vários tipos de reprodução. Focaremos aquelas também que eu percebo que são mais comuns quando aparecem nas suas provas aí, tá bom? Vamos lá, reprodução. As algas reproduzem sexuadamente e assexuadamente. Assexuada tem uma grande variedade de formas. Vou focar com você as 3 que eu mais percebo em vestibular. A primeira forma você conhece muito bem de outros seres vivos. A divisão binária, bipartição, cisciparidade. Lembra disso? É comum em bactérias, comum em protozoários. E algas também fazem esse tipo de reprodução. Perceba que eu tenho um indivíduo, ele se divide em 2, fica adulto e começa novamente o ciclo reprodutivo. É muito fácil de entender, né? Perceba que essa alga, ela dobra o flagelozinho dela, ela se divide em 2 e começa tudo de novo. É um ciclo reprodutivo de divisão binária, bipartição ou cisciparidade. Super tranquilo, não há segredos quanto a isso, tá? Fragmentação. O que é fragmentação? De acordo com todas as figuras que nós já vimos aí, algumas algas formam talos, né? Elas são estruturas filamentosas, algas multicelulares. O que é fragmentação? Parte desse talo se desprende, um pedaço, e cai em alguma região. Favorável para que esse talo se desenvolva e nasça uma nova alga. Chama fragmentação, super tranquilo. Vários seres fazem isso, tá? Então, existe uma alga filamentosa, multicelular, um pedaço dela se desprende, chamado de talo, é uma fragmentação, e esse talo cai no solo, no substrato oceânico, no substrato de água doce ou salgada, não sei, não interessa a espécie por enquanto. E esse talo cai no substrato, começa a se desenvolver e nasce ali uma nova alga. Isso é a fragmentação. Fácil de entender, né? E o último tipo de reprodução assexuada mais comum, que nós também vimos muito em vestibular, é a esporulação, também chamada zoosporia. Por que zoosporia? O que é uma esporulação ou zoosporia? Nós temos um indivíduo adulto, um talo, um filamento,
E parte desse talo, as células sofrem uma diferenciação, formando células, perceba de acordo com a figura, células flageladas, que são chamadas de zoósporos, tá vendo? Por isso, esporulação. São tipos de esporos. Zoósporos são células flageladas formadas pela diferenciação do talo ou filamento da alga multicelular. Esse zoósporo, que é uma célula flagelada, ele sai se locomovendo, nadando, encontra um local apropriado, ali vai se desenvolver, originando uma nova alga. Não tem segredo. Então, zoosporia ou esporulação. Eu coloquei esporulação, que também é mais comum, mas pode ser zoosporia. Nessa zoosporia eu tenho um talo, eu tenho um filamento de uma alga multicelular, e parte desse talo sofre diferenciação, formando células flageladas, que saem nadando, se locomovendo, encontrando um local apropriado. Um local apropriado para se desenvolver, para sofrer mitose. Ao se desenvolver, surge uma nova alga. Perfeito? São 3 formas de assexuada principais: divisão binária, fragmentação, zoosporia ou esporulação. O probleminha, se é que é um problema, é a reprodução sexuada das algas. Realmente pode ser um problema. Primeira forma, ciclo haplobionte-haplonte. Você lembra que é um ciclo haplobionte-haplonte? Tá, vamos comentar. O ciclo haplobionte-haplonte. Haploide, N. O organismo adulto, ele tem N cromossomos. É um organismo haploide. O que normalmente acontece no ciclo haplobionte-haplonte. Esse organismo haploide, que é N, forma gametas, também N. Se o organismo adulto é N e forma gametas N, ele formou por mitose. Tá vendo? Porque mitose não altera o número de cromossomos. Então, o organismo adulto haploide N forma gametas também N. Os gametas se fundem formando um zigoto, que é 2N. Em algum momento desse ciclo, vai haver meiose, 2N reduz para N, formando esse indivíduo de novo N haploide, reiniciando o ciclo. Isso é um ciclo haplobionte-haplonte. Porém, nas algas tem algo muito interessante que acontece aqui. Eu vou comentar de acordo com a figura do ciclo haplobionte-haplonte, tá? Então, quando você percebe o ciclo haplobionte-haplonte, o que eu acabei de comentar, eu tenho um organismo adulto maduro haploide, ele forma gametas por mitose, que se o adulto é N, o gameta é N, você não altera o número de cromossomos, não houve alteração da ploidia, então não é meiose, é mitose. Esses gametas se fundem por fecundação, formando um zigoto. O zigoto vai sofrer meiose, formando de novo indivíduos N, reiniciando o ciclo, porque meiose reduz pela metade o número de cromossomos. Você percebeu que o zigoto sofreu meiose? No ciclo haplobionte-haplonte, a meiose é chamada de zigótica. Zigótica, não é gamética, como a nossa que forma gametas. Aqui a meiose aconteceu no zigoto, é uma meiose zigótica. Só que o que acontece com algumas algas? O organismo haploide não vai formar gameta para fecundar. O próprio organismo adulto se comporta como se fosse um gameta. Olha isso. Eu tenho 2 organismos haploides adultos e maduros. Eles se comportam como se fossem gametas. Eles não vão formar gametas. Os adultos vão se fundir. Olha só o detalhe dessa alga aqui, desse ciclo haplobionte-haplonte. Porque você vê isso em prova, né? Os indivíduos haploides se fundem, faz errado, quer formar gameta. Não, eles se fundem. Os organismos adultos haploides se fundem, formando um zigoto 2N. Agora escute bem, esse zigoto tem uma membraninha, um envoltório que guarda a célula 2N, chamada de zigósporo, zigósporo, que é a membrana do zigoto. Dentro desse zigósporo, a célula vai sofrer meiose, aparecem 4 Ns, cada N dessa origina um novo indivíduo haploide, reiniciando o ciclo. Vamos de novo? Quer dizer que no ciclo haplobionte-haplonte, eu falei para você que o organismo haploide forma gametas também haploides. No caso das algas, o organismo adulto haploide, maduro, se comporta como se fosse um gameta. Organismo adulto haploide, organismo adulto haploide. Os organismos adultos se fundem. Não forma gameta para fazer fecundação. Os organismos se fundem formando um zigoto, uma célula 2N, que houve fecundação. Existe uma membrana em volta desse zigoto, chamada zigósporo, uma espécie de cápsula, uma espécie de envoltório. Dentro desse envoltório, que é o zigósporo, essa célula 2N vai sofrer meiose, formando 4 Ns. Com o tempo, esse zigósporo se rompe, as 4 Ns se libertam, cada N dessa forma um indivíduo adulto N, recomeçando o ciclo. É o ciclo haplobionte-haplonte. Fechou? Beleza. Ciclo haplobionte-haplonte. O organismo adulto é haploide e a meiose, no caso, é zigótica.
Segunda forma de reprodução, tem que bater em cima, conjugação. Você conhece conjugação de outros seres vivos. Lembra aquela ponte para trocar material genético? Vamos lá, conjugação. Na conjugação tem dois talos, dois filamentos de algas. Algumas células se diferenciam em gametas. Em um dos talos, em um dos filamentos, forma o gameta masculino. No outro talo, no outro filamento, forma o gameta feminino. Forma-se um tubo, uma ponte entre as células que são os gametas. O gameta, todo o material presente dentro da célula, que é o gameta masculino, sai de uma célula e passa para outra célula, que é o gameta feminino, havendo a fecundação. Então perceba que todo o material presente no interior do doador, o doador supostamente é o gameta masculino. Então o doador seria o gameta masculino, todo o material encontrado dentro da célula, que é o gameta masculino, passa por esse tubo para outra célula, que para nós representa o gameta feminino, ou filamento receptor. Acontece uma fusão desse material, formando um zigoto, que é lançado na água, no ambiente, ele se fixa a um substrato favorável, se desenvolve, forma um novo talo, reiniciando o ciclo. Então eu tenho dois talos. Um deles, a célula se diferencia em gameta masculino, no outro a célula se diferencia em gameta feminino. Forma-se um tubo, uma ponte entre os dois talos, é a conjugação, cônjuge, conjugação. Todo o material presente na célula que representa o gameta masculino sai dessa célula, passa pelo tubo e vai se fundir com o material da outra célula que representa o gameta feminino, doador e receptor. Os materiais se fundem, formam um zigoto que se desprende, é solto no ambiente, ele se fixa ao substrato, vai se desenvolver e o novo indivíduo reiniciando o ciclo. Perfeito? Última forma de reprodução principal sexuada, alternância de gerações. Olha, essa alternância lembra muito vegetais. Você lembra de alternância? Nós temos dois indivíduos. Alternância de gerações, em alguns casos, metagênese, né? Como até em animais, como quinidários, ora pólipo, ora medusa, alternância de gerações, né? Muito comum em vestibular comparar o quinidário com algas, com vegetais. Nas briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas, a gente vê sempre, viu, né? Que tem duas etapas de vida do vegetal. Uma chamada gametófito, sempre N, sempre haploide, e outra etapa de vida chamada esporófito, sempre 2N, sempre diploide. Nas algas acontece a mesma coisa, principalmente algas verdes, está naquela uva lactuca. Eu comentei com você que é comum no litoral brasileiro, a alface do mar é muito comum de você ver isso aqui. Então, tanto é que o desenho que eu vou mostrar para você lembra realmente uma alfacezinha. Alface do mar, uva lactuca, algas verdes, certo? Essa alternância, ora a alga apresenta uma etapa haploide e ora a alga apresenta uma etapa diploide. Sem grandes complicações, observe a imagem, preste bem atenção, sem grandes complicações, tá? Quem te vê o ciclo, nossa, meu Deus, eu vou morrer, não precisa, tá? É bem tranquilo, escute. Eu tenho uma etapa de vida, viu que lembra uma alfacezinha? Uma etapa chamada esporófito, ela é 2N, ela é diploide. Se é 2N, ela sofre meiose. Se a meiose acontece no esporófito, é uma meiose espórica, ok? Essa meiose espórica, ela acontece no esporófito, formando esporos. Se sofreu meiose, 2N reduz para N. São chamados de zoósporos. Cada esporo desse N se desenvolve formando gametófitos, também N. A segunda etapa, alternância de gerações. Cada gametófito produz gametas que sofrem fecundação, formando um zigoto 2N, que se desenvolve, formando novamente o esporófito, reiniciando o ciclo. Ok? Vamos de novo? Eu tenho um esporófito 2N, diploide, por meiose, forma esporos N, porque sofreu meiose. 2N reduz para N, são os zoósporos. Esses zoósporos se desenvolvem por mitoses em gametófitos, masculino e feminino. Gametófito produz gametas. Os gametas se fundem, formam o zigoto, que se desenvolve um novo esporófito 2N, reiniciando o ciclo. Certo? Recapitulando e fechando o nosso conteúdo de aulas. A alternância de gerações, ora gametófito N, ora esporófito 2N, que é um organismo diploide. O esporófito 2N forma esporos por meiose, N. Os esporos se desenvolvem em gametófitos, também N. Gametófitos formam gametas, também N. Os gametas se fundem, forma 2N, que é o zigoto, um novo esporófito, reiniciando o ciclo, alternância de gerações.
Eu mostrei para você, então, 3 assexuadas e 3 sexuadas. Assexuadas, divisão binária, fragmentação, fragmentação, e a esporulação ou zoosporia. A célula flagelada sai se locomovendo, nadando, cai no solo e desenvolve um novo indivíduo. E 3 formas sexuadas, que acabamos de ver aqui, né? O ciclo haplobionte-haplonte, o organismo adulto é haplóide, a conjugação que é a ponte, e a alternância ora gametófito e ora esporófito. Encerramos algas, encerramos reino protista. Ótimo estudo para você. Até a próxima aula. Tchau, fique com Deus.